Jesus como princípio de dores. Gente, nós vivemos tempos difíceis, aonde o pai, ele mata o filho, aonde o filho mata o pai, o irmão, ele briga com o irmão. Nós vivemos um tempo aonde o esfriamento no meio das pessoas tem acabado, o amor tem se esfriado, as pessoas têm sido ingratas, desobedientes a pais e mães, amigos dos prazeres carnais, mais amigos dos prazeres carnais do que amigo de Deus. Tempos trabalhosos e difíceis, e às vezes a gente se depara com essas coisas e a gente fica assim, meu Deus, olha, realmente Jesus está voltando, nós estamos no fim de tempo, mas Jesus colocou isso como princípio de dores. Ele escreve na sua segunda carta, dizendo que Deus, ele não é tardio na sua volta, mas ele tem esperança de que as pessoas se convertem. Mas acontece que ainda que o mundo diz que Jesus não vai voltar, a igreja salva, a igreja remida, ela sempre afirma, ele prometeu, ele vai voltar, nem o capeta não, Jesus vai voltar, nem o inferno não, Jesus vai voltar, nem os demônios não, Jesus vai voltar. A prova que nós temos será tomada antes. A mesma coisa que aconteceu com Elias e Eliseu, quando a Bíblia diz em 2 Reis capítulo 2 que eles caminhavam juntos e que veio uma carruagem de fogo, redemoinho, separaram Elias e Eliseu, e ele foi elevado em um redemoinho ao encontro de Deus. E uma coisa que me chama a atenção, que ele foi elevado antes que as ursas aparecessem para Eliseu. Quantas ursas? 42, representando 3 anos e meio da grande tribulação. E é interessante que Elias foi tomado antes. Essa igreja, eu acredito, eu prego isso, eu acredito nisso, eu sei que tem visões diferentes, mas eu conheço o ministério que eu estou nele, e conheço essa igreja, a Assembleia de Deus, que tem uma teologia pentecostal. Nós não viemos pegar uma teologia calvinista e nem reformada, mas nós acreditamos nessa teologia bíblica de que existe uma promessa, e que Paulo está dizendo que essa igreja, que aqui está, que aguarda ardentemente o toque da trombeta, ela vai ser arrebatada antes, porque Deus vai guardá-la da grande tribulação, que Deus vai livrá-la do momento da grande confusão. E como Deus vai fazer isso? Arrebatando a igreja. Aleluia! Tem alguém que tem essa esperança? É interessante que por muito tempo eu fiquei pensando como poderia ser isso. Deus tem um propósito, arrebatar a sua igreja, porque não passa pela grande tribulação. A Bíblia promete que nós vamos subir para o céu. E é importante que antes que a gente chegue nas botas do Cordeiro, a igreja passa pelo tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo não é lugar de julgar quem vai ser salvo, quem vai ser condenado, mas é lugar de sermos recompensados pelo nosso trabalho, pelas nossas obras, por aquilo que temos feito para o Senhor. Paulo fala disso, Coríntios 15:58. Sede superabundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo fala disso em Coríntios capítulo 3, quando faz menção dos galardões que receberemos na eternidade. Mas a igreja, como que pode acontecer isso? Porque uma das maiores dificuldades, meus irmãos, de Deus, eu não duvido nada. De Deus, eu não duvido nada. Tem muitas pessoas que ficam querendo atribuir certas coisas ao capeta. O capeta pode fazer, mas Deus não pode. Mas às vezes nós temos que tomar cuidado, porque sabe o que é blasfema contra o Espírito Santo? É atribuir as obras de Deus ao diabo. Ressuscitar dentre os mortos para nunca mais morrer. A segunda ressurreição é a ressurreição dentre os mortos, que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Essa é para aqueles que morreram com Jesus. Eu sei que aqui nessa cidade talvez tem pessoas, parentes, amigos seu, que eram dessa igreja, mas que o Senhor recolheu. Eles estão descansando, porque quem morre com Jesus vai para o seio de Abraão. Quem morre para Jesus, eles vão para o paraíso. Mas o paraíso não é o céu da glória de Deus, porque o paraíso é um período temporário, onde que os que morrem com Jesus vai para o paraíso. Jesus falou isso para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas aqueles que estão ali estão aguardando o mesmo que nós estamos aguardando, a vida do Senhor para arrebatar a sua igreja. Da mesma forma que o inferno
paraíso não é o céu da glória de Deus. Quando a pessoa morre sem Jesus, ele vai para o inferno. E o inferno não é o fim, mas é uma prisão temporária. Aonde que as pessoas que vão para o inferno, segundo a parábola não, porque aqui não é parábola. Os editores colocaram como parábola, mas é assunto real. Jesus está revelando uma verdade eterna. Porque quando a pessoa morre e vai para o inferno, o Hades é a habitação dos mortos, vai para o inferno. Essa pessoa mesmo lá, ele tem lembrança das coisas. Porque o que estava no inferno, o rico, ele dizia: Pai Abraão, pensa que Lázaro pinga, olha o dedo e pinga na minha boca, é um lugar de tormento. E ele disse: não, então deixa que eu vá e aviso que eu tenho mais 5 irmãos. E o pai Abraão disse: não, já tem lá Moisés e os profetas, se quiserem que ouve, porque não vão acreditar que um morto ressuscitou para falar com ele. Então, essas pessoas quando morrem em Jesus, eles vão para o inferno. Mas o inferno não é o final, porque Apocalipse capítulo número 20, a partir do versículo 11, diz que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então não é. Mas o que Paulo está tratando aqui então, sobre esse assunto? Quando ele está falando da volta de Jesus, está dizendo que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Ele está tratando exatamente daquelas pessoas que combateu um bom combate, encerrou a sua carreira e guardou a fé. Eles estão aguardando, e a primeira coisa que vai acontecer, quando o céu se abrir e Jesus vir arrebatar, a primeira coisa vai acontecer: os que morreram em Cristo, no versículo 16 disse, ressuscitarão primeiro, e depois nós, a igreja que está aqui militante, seremos transformados a encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! Quando eu falo disso, meu coração enche de alegria. Quando eu falo isso, eu sinto a presença de Deus. Porque eu creio que a qualquer momento, quando a trombeta tocar, o apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 15, ele fala isso que nos diga um mistério, a partir do versículo 51, nem todos nós morreremos, mas num abrir e piscar de olhos, 7,3 milésimos de segundo, seremos transformados. Não importa que aquilo que é mortal se revista da imortalidade, aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade.